A paz do Senhor, queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Queridos irmãos, a palavra que eu trago hoje é: não tema más notícias. Não tema más notícia. Geralmente nós tememos, né? Nós tememos as má notícias quando nós assistimos um jornal, um noticiário e nós vemos as coisas que estão acontecendo, nós ficamos temerosos, temendo alguma coisa que venha acontecer com a nossa vida, não é verdade? A palavra de Deus, ela fala no Salmo 112, versículo 7, não temerei más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Na vida nem sempre traz notícias boas. Essa é uma realidade a qual eu e você nós passamos na vida. Muitas vezes as notícias não são boas. De repente vem uma notícia má e nós ficamos preocupados, perturbados, nós ficamos sem saber o que fazer. Mas a Bíblia fala que nós não podemos temer más notícias. Mas às vezes, irmãos, acontece. Olha o que diz. Então, às vezes nós recebemos diagnósticos difíceis, enfrentamos problemas financeiros, desafios familiares ou momentos de incerteza. E isso é uma realidade, tá? Nessas horas, o medo pode até tentar nos dominar. E nós precisamos ter o quê? Confiança em nós mesmos? Confiança nas pessoas? Não. Nós precisamos confiar em Deus. Ele é quem nos guarda. Porque a palavra de Deus nos ensina que aqueles que confiam no Senhor não precisam temer as má notícias. Isso é, precisamos confiar no nosso Deus. É o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem a minha salvação. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é, o socorro de Deus, ele é o único que muitas vezes pode te dar direção. Porque quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando uma má notícia vem, nós ficamos sem saber o que fazer. E aí é que entra o quê? O socorro divino. Aí é que entra o socorro. Tá? Então, qual o segredo que nós temos que ter? O segredo está em mantermos um coração firme e crendo na palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que nós não devemos temer má notícia, isso é, Davi estava com o coração seguro, que Deus ia no momento da luta, no momento da adversidade, no momento da angústia, Deus iria dar a direção para ele, Deus iria trazer a providência para que ele pudesse sair da situação. E é isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele nos dá a direção, Ele nos ajuda, Ele nos ensina que nós devemos confiar no Senhor. Porque no Salmo 125 fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, confio no Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus a qual te vê na luta, te vê na dificuldade, te vê muitas vezes numa aflição. É esse Deus que ele vai trazendo fortalecimento através do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossa vida. Então creia que você vai passar e que quando a má notícia vir, você vai estar o quê? Preparado. Mas nem todos nós, irmãos, estamos preparados para as má notícias. Quando chega de repente. Muitas vezes entra, sabe, uma luta, uma angústia, e muitas vezes nós não sabemos de onde a causa, mas nós precisamos confiar no Senhor. Então, por quê? Porque Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus, ele controla tudo, ele sabe a nossa vida. Deus, ele sabe muitas vezes o que nós estamos precisando, e aí ele envia pessoas, sabia?
Já aconteceu com você? Ó, senti no coração. Já aconteceu comigo. De uma pessoa chegar, ó, senti no coração de te entregar isso. Olha que maravilha. E ajudar um problema financeiro, algo financeiro. Deus usar uma pessoa para abençoar a sua vida. Acontece. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas e Ele vê a necessidade que você está passando. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Quando as circunstâncias tentam nos abalar, precisamos lembrar que Deus é soberano, fiel e tem um propósito em tudo. Tudo na nossa vida tem um propósito. Não é para nos destruir, não é para nos, como se diz, nos afastar de Deus, não. Toda luta, toda adversidade tem um propósito para você crescer, para você pegar, colocar essa luta, essa tempestade, você vencer ela, colocar ela como degrau e ir subindo cada vez mais na presença do Senhor. É esse o propósito, que muitas vezes, enquanto nós estivermos aqui, irmão, lutas, adversidade, nós vamos sempre ter, mas nós precisamos confiar no Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus que nós servimos, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nos ajuda, que nos fortalece. Então, amados irmãos, confie no Senhor, creia, Ele está com você. Vamos orar, Pai, obrigado por essa palavra, que o Senhor venha fortalecer e consolar o coração dos teus filhos. Somos falhos, somos cheios de erro, mas Tu és o nosso Deus, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, que o Senhor vai de encontro às necessidades deles, que o Senhor vai de encontro como se diz, as lutas e a adversidade que eles estão passando, que o Senhor venha ajudar eles, dar direção para eles, e que todo mal, e que toda angústia, desespero, aflição, seja queimado no poder que há no nome de Jesus.